Como você está? Tudo bem? Eu atrasei um pouco para enviar a lição para você nesta semana, mas fica tranquilo, fica tranquila. A lição agora está chegando e a próxima já disponibilizarei para você em breve, até sábado no máximo, para nós aí seguirmos a nossa sequência de estudos da lição da Escola Sabatina. Pelo fato de eu ter feito algumas viagens nas caravanas da Novo Tempo, eu acabei atrasando um pouquinho a lição, mas foi por um bom propósito, né? A Novo Tempo tem abençoado a vida de muitas pessoas e é sempre bom encontrarmos pessoalmente em alguns lugares o nosso público. Mas vamos então para a nossa lição da semana, que o título é Lutando com Toda a Energia. Essa lição me levou muito à reflexão, porque nós corremos o risco de irmos para dois extremos perigosos. Em relação à luta do cristão contra o pecado, contra as tentações, o primeiro risco é a pessoa pensar que ela tem poder suficiente para fazer isso sozinha. Esse é um perigo muito grande. Em João 15,5 Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A nossa natureza é totalmente depravada. Então nós precisamos da ajuda de Deus, até mesmo para nos arrependermos. Outro extremo que também é perigoso é pensar o seguinte: já que Deus me dá poder dos céus, então eu posso ficar de braços cruzados e não tomar nenhuma atitude para crescer, me desenvolver, me aperfeiçoar no processo de santificação. Então esses dois extremos você tem que evitar e você tem que passar isso para os seus alunos. Em resumo, temos que passar para os nossos alunos e para as pessoas com quem estudamos e internalizarmos, para nós mesmos, que a nossa luta contra o pecado e contra as tentações, uma pequena porcentagem desta luta tem a ver com o nosso próprio esforço. A grande e a maior parte da luta é com Deus. Eu quero explicar isso para você de modo mais detalhado. Em primeiro lugar, você tem que compreender que quem lhe conduz ao arrependimento é o Espírito Santo, é Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus para sermos conduzidos ao arrependimento. Isso não significa que o ser humano não tenha livre-arbítrio ao ponto de não se arrepender. Significa que ele precisa ser conduzido. Uma coisa é ser conduzido ao arrependimento, outra coisa é ser obrigado a se arrepender. Por isso que a doutrina da dupla predestinação, ela não se encaixa com o conceito bíblico de arrependimento. Porque na Bíblia, veja o que o texto diz, Romanos 2,4. Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? A palavra conduzir envolve ajudar alguém a seguir por um caminho e não pegar essa pessoa pelo pescoço e levá-la ali. Então esse texto é totalmente contra a dupla predestinação. Deus, ele não obriga o ser humano a se arrepender, mas Deus atua para que o ser humano, possa ser conduzido ao arrependimento. Então esta condução de Deus mostra que o nosso livre-arbítrio é limitado, porque senão nós poderíamos nos arrependermos sem a condução de Deus, mas ao mesmo tempo mostra que parte do livre-arbítrio ainda faz parte da nossa vida, senão não seríamos responsáveis pelas nossas decisões, nem mesmo pela decisão de amar a Deus. Você entende?
Então, primeiro ponto, entenda que a bondade e a misericórdia de Deus que nos conduz, não nos obriga ao arrependimento. Também devemos considerar um outro texto aqui muito importante, que é Filipenses 2:13. Eu estou lendo aqui na versão King James atualizada. Filipenses 2:13 diz: pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar de acordo com sua boa vontade. Então veja, além de Deus nos conduzir, não nos obrigar, nos conduzir ao arrependimento, é Ele quem produz em nós o querer e o realizar as coisas boas. Porque naturalmente, após o pecado, nós preferimos as coisas ruins e pecaminosas. Então nós precisamos da atuação de Deus em todo o processo. Alguns acham que depois que são justificados pela graça, agora eles seguem a vida de santificação sozinhos. Isso é um perigo. A presença de Deus se faz necessária em todas as etapas da salvação, desde a justificação até a glorificação. Então Deus está presente na justificação, na santificação e na glorificação. Então nenhum de nós pode se tornar uma pessoa melhor sem a ajuda de Deus. Ok? Agora vamos ler um outro texto para não corrermos o risco de pensarmos, bom, já que Deus é quem efetua em mim o querer e o realizar, e Ele me conduz ao arrependimento, então eu vou ficar de braços cruzados, esperando que a minha transformação caia do céu. Aí nós vamos ler um outro texto, para nós entendermos esse assunto de forma mais completa, que é Colossenses 1:29, que diz assim, ó: e para cumprir este propósito, né, de proclamar o evangelho, de ensinar as pessoas, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Você percebe aqui a união do divino com o humano? Mesmo que seja o poder de Deus aquilo que nos capacita a sermos pessoas boas e a lutarmos contra o mal e as tentações, Paulo não isentou-se, né, da responsabilidade de lutar e de se esforçar arduamente. Por mais que Deus atue em nós, faça as coisas através de nós, nós temos sim um esforço árduo a realizarmos na luta contra o pecado e as tentações. Isso não quer dizer, infelizmente, que você vai sair vencedor ou vencedora sempre. Às vezes a natureza pecaminosa falará mais alto, especialmente quando nós estamos numa fase em que a nossa comunhão com Deus não é muito boa. Porém, você tem que lembrar de 1 João 2, 1 e 2, né? Lá o apóstolo diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, esforce-se, faça a sua parte, porque o milagre da transformação ocorre com a associação do poder divino, o poder divino associado ao esforço humano. Não esforço para conquistar a salvação ou o favor de Deus, para demonstrar para Deus de que você realmente quer aquilo, né? E quando você se esforça, Deus lhe dá poder, porque você está dando a Deus a permissão para Ele agir na sua vida. Então Paulo diz assim, ó, que ele luta e se esforça conforme o poder de Deus que eficazmente opera nele. Então veja, em primeiro lugar, a fonte de poder para vencermos o mal, para resistirmos às tentações, vem de Deus, não vem de nós mesmos. Tá? Como diz Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus.
tá? Só que ao mesmo tempo, já que parte do meu livre-arbítrio foi devolvida por Deus, em Gênesis 3,15, né? Quando Deus diz assim, ó, para a mulher, porém inimizade entre ti e a serpente, Deus está devolvendo parte do livre-arbítrio da humanidade. Porque quando eles pecaram, eles se tornaram escravos de Satanás. Mas em Gênesis 3,15, Deus põe uma inimizade entre o ser humano e Satanás, de modo que Deus devolve parte desse livre-arbítrio que havíamos perdido por completo com o pecado. Então por isso é que você pode, com a ajuda de Deus e com o poder dele, tomar as suas decisões. Então você percebe? Não vamos aqui para um extremo e nem para um outro. Ficamos com aquilo que a Bíblia realmente ensina sobre esse assunto. Também devemos considerar, queridos, que quem produz em nós o arrependimento, o desejo de ser salvos, é o Espírito Santo. Aqui em João 16, eu vou ler para você João 16, 13 e 14, o texto diz assim, ó: no entanto, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Veja, ele não vai obrigar você a aceitar a verdade, ele vai guiar você a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Aqui você vê algumas funções do Espírito, né? E eu vou destacar duas delas. A primeira é nos guiar a toda a verdade. Assim como Deus guia-nos ao arrependimento, nos conduz, o Espírito nos guia à verdade. E ao mesmo tempo, o Espírito glorifica a Cristo. Você só consegue contemplar a beleza de Jesus e sentir a necessidade de um Salvador se você permitir que o Espírito Santo mostre a pessoa de Jesus para você. Ok? Vamos chegar agora aqui num ponto, na lição agora nós vamos para a parte de terça, que fala de vontade disciplinada. A essência da lição aqui neste caso é nós aprendermos a dominarmos os nossos sentimentos, colocando a razão acima dos mesmos. E isto é correto. Só que eu senti a necessidade de acrescentar alguns pontos aqui, que eu creio que ficaram faltando serem destacados nesta lição. Quando falamos em sentimentos, nós temos a tendência de pensar que os sentimentos são pecaminosos, né? Então, se nós temos que ter uma vontade disciplinada, podemos correr o risco de pensarmos que os sentimentos em si mesmos são pecaminosos. Mas eu quero te dizer que não. Primeiro ponto: sentimento é para ser sentido, né? Sentimento é para ser sentido. Se você não sentir, se você não expressar os seus sentimentos, eles ficarão registrados no seu inconsciente, no seu corpo, e vão proporcionar doenças emocionais. Ok? Então, se você sente raiva, sinta a sua raiva. Você pode sentir raiva e não pecar. Em Efésios 4, 26 e 27, Paulo disse: irai-vos e não pequeis. E aí no verso seguinte ele explica como que a ira se torna pecaminosa. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não alimente até o dia seguinte, porque aí você vai estar pecando. Então, se você sentiu raiva de alguém e usou a energia da raiva para resolver o problema, ao invés de ficar alimentando o ódio da pessoa, você não pecou. Como diz Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis.
Então, sentimento é para ser sentido. Quanto mais você nega aquilo que você sente, mais forte fica o sentimento em você. Você sabia disso? Por exemplo, se você tem lutas em relação à sexualidade, quanto mais você nega esse sentimento, mais forte o desejo sexual fica, tá? Então você tem que entender primeiramente que sentimento foi feito por Deus para ser sentido. Primeiro ponto, para você ter saúde mental. Segundo aspecto, o sentimento deve ser administrado, sim, em certos momentos. Então, por exemplo, se eu estou com um extremo ódio de alguém, eu tenho que administrar esse sentimento, né? Usando desta energia para resolver o problema com a pessoa e não para pagar o mal com o mal. Pode ser que seja necessário você dar alguns socos e alguma almofada da sua casa, mas é melhor você direcionar a ira para isso, para tirá-la da mente, do corpo, do que direcionar isso para uma pessoa. Essa é uma das formas de administrar o sentimento. Outra forma é você não alimentar, não ficar se detendo naquilo que os outros fizeram, né? Pense em outras coisas. Avalie também as coisas positivas. Cada pessoa tem algo de positivo. Avalie também que você tem defeitos. E assim como você gostaria, que você gosta que Deus seja paciente com seus defeitos, seja paciente com os defeitos dos outros. Então isso é administrar o sentimento. Terceira dica: os nossos sentimentos, eles são confiáveis, mas não totalmente. O que eu quero dizer quando os nossos sentimentos são confiáveis? O nosso cérebro foi criado por Deus para nos dar intuições. E grandes decisões são tomadas no meio corporativo nem sempre por causa da lógica, mas por causa da intuição. Nós temos muito conteúdo na nossa mente, inconsciente. E às vezes uma intuição pode ser uma forma de um inconsciente levar este conteúdo para a parte consciente do cérebro. Ou uma intuição pode ser o quê? A voz de Deus dizendo algo para você. Então você pode confiar nos seus sentimentos, só que não totalmente. Por quê? Porque Jeremias 17:9 diz assim, ó: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E aí segue dizendo que Deus é capaz disso, tá? Então confie nos seus sentimentos e intuições, mas não confie cegamente. Use a razão, porque o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. E a quarta dica que eu teria a lhe dar sobre sentimentos: você tem que ter a Bíblia como suprema em relação aos seus sentimentos. Então, se você sente algo e a Bíblia diz o contrário, você deve ficar com a palavra de Deus e não com seus sentimentos. Mesmo que você possa e deva confiar nos sentimentos, como eu falei antes, em Jeremias 17:9 diz que o nosso coração é enganoso, então nossos sentimentos foram também deturpados pelo pecado. Mesmo que eles possam nos ajudar, mesmo que tenhamos intuições boas e positivas e ainda com a ajuda do Espírito Santo, nós não podemos confiar cegamente neles. Nós temos que submeter tanto a nossa lógica humana quanto os nossos sentimentos, que são instáveis, à palavra de Deus. Então a Bíblia tem que ter a supremacia sobre os sentimentos. E o texto que eu vou deixar para você se encontra na primeira carta de João, capítulo 3, versos 19 e 20. Eu até recomendo que você sublinhe esse texto na sua Bíblia, porque vai ser um texto de grande ajuda quando você estiver em conflito, ok? Quando você estiver passando por conflitos.
e os seus sentimentos atuarem como inimigos seus e não como amigos, você tem que confrontar esses sentimentos com a suprema palavra de Deus. E aí o texto diz o seguinte, ó: desta forma, saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Pois, se o nosso coração nos condena, Deus é maior que nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Que texto maravilhoso. Paulo diz assim, olha, se o nosso coração nos condenar, Deus é maior do que o nosso coração. Então, por exemplo, se você não se sente perdoado, perdoada por algo que você fez, você vai até a Bíblia, você descobre, por exemplo, 1 João 9, que diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E aí você vai racionalizar o seguinte, bom, eu vou crer mais na palavra de Deus, que diz que eu fui perdoado, do que crer nos meus sentimentos que dizem que eu não fui perdoado. Então você tem que ir administrando os sentimentos também desta forma, tendo como base as escrituras sagradas, tá? Porque aqui se encontra a palavra de Deus. Um outro aspecto da nossa lição é que Cristo nos ensinou a termos um compromisso, diríamos assim, radical para não errarmos. Aqui, em Mateus 5,29, muitos cristãos ao lerem esse texto ficam preocupados e pensam o seguinte, nossa, Jesus quer que evitemos tanto o pecado que ele nos incentiva a mutilarmos o nosso corpo. Mas não é isso. Eu vou ler Mateus 5,29 e vou te explicar. Diz assim, se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Então Cristo diz aqui que é melhor perder a parte de um corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno no dia do juízo final, que será depois do milênio, de acordo com Apocalipse 20, versos 1 a 10, né? Cristo aqui, queridos, não está estimulando a automutilação, tá? Deus é totalmente contra isso. O que Cristo fez aqui, ele se utilizou de uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É uma figura de linguagem exagerada para chamar a atenção das pessoas para algo muito importante, né? Então ele queria, por meio desta hipérbole, não ensinar você a se mutilar, mas ensinar que nós devemos fazer de tudo para não tropeçarmos. E lembrando, se tropeçarmos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, como diz 1 João 2, 1 e 2. Tá? Então aqui Cristo não motiva-nos à automutilação. Alguns textos se comprovam isso. O primeiro, Levítico 19, 28. É bom você saber isso, né? Ter esses textos, para você entender que Cristo usou aqui uma hipérbole. Tá? Levítico 19, 28, Deus foi muito claro aos israelitas dizendo o seguinte: não fareis cortes no corpo como sinal de lamento pela morte de alguém. Também não fareis nenhuma tatuagem, eu sou Yahweh. Então Deus não recomenda fazer cortes no corpo, neste caso aqui por causa dos mortos. Em outros casos os pagãos cortavam o corpo, se automutilavam para poder adorar os seus deuses pagãos. Então Deus é totalmente contra. E por quê? A resposta está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. O corpo humano é o templo do Espírito Santo. E qualquer dano que causamos ao corpo, estamos magoando ao Espírito Santo. Porque nós pertencemos a Deus pela redenção e pela salvação. 1 Coríntios 6,20 diz que nós somos comprados por um alto preço, que foi o sangue de Cristo. Então devemos glorificar a Deus no nosso corpo. E cortar partes do corpo não vai resolver o problema. Até porque o pecado é algo interno.
Começa na mente. Então não adianta cortar nenhum membro do corpo, porque você vai pecar do mesmo jeito. Então Cristo está só usando uma hipérbole para ensinar que devemos fazer de tudo para não errarmos. Pode acontecer, queridos, mesmo que Deus não seja o responsável e nunca foi o responsável pelo sofrimento, pode ser que durante uma provação, né, o sofrimento possa ser uma forma de Deus chamar a pessoa para retornar a Ele. Lembra-se daquele ditado, né? Alguns vêm pelo amor e outros pela dor. Deus não envia a dor. A dor é o resultado do pecado e do afastamento de Deus. Mas mesmo assim, no seu amor, Deus pode usar esta dor que a própria pessoa causou a ela, ou Satanás, para trazer essa pessoa de volta para Deus. Porque Deus não quer passar a eternidade toda sem essa pessoa. E para finalizar a nossa lição, e recordarmos que mesmo que dependamos totalmente de Deus para sermos bons, para vencermos tentações e superarmos pecados, o nosso livre-arbítrio não foi totalmente tirado de nós, porque Deus devolveu parte dele ali em Gênesis 3,15, quando ele pôs uma inimizade entre a mulher e a serpente. Tá? Agora, a Bíblia mostra que mesmo que o poder de Deus seja o principal agente de transformação e de ajuda para eu lutar contra os meus problemas internos, contra as minhas falhas, eu tenho uma parte a fazer que não tem a ver com conquistar a salvação, mas demonstrar que eu realmente tenho interesse nela. E a forma de demonstrar que eu tenho interesse nela é perseverando com o poder de Deus e com a minha escolha, que é conduzida pelo Espírito. E aí eu deixo alguns textos para você, para motivar você a não desistir de Jesus. A caminhada cristã não é fácil, mas ela é maravilhosa. E no fim de todas as coisas, a recompensa, como diz Paulo, o peso de glória que nos aguarda, não pode ser comparado com aquilo que vivemos hoje. Então a eternidade é muita coisa para você perder. Então não abandone Jesus, não abandone a igreja, não é? Porque Jesus disse o seguinte em Lucas 21:19: é na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Ou seja, perseverando que confirmamos a nossa salvação. Porque nós estamos dizendo um sim para a atuação do Espírito em nós. E estamos dizendo um não para as influências do diabo na nossa vida. Outro texto interessante está aqui em Lucas 8,15. Olha que interessante. No entanto, as que caíram, ou seja, as sementes, não é? Que caíram em boa terra, são as que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra de Deus, a entesouram e com perseverança frutificam. Olha que interessante. Perseverança na Bíblia envolve frutificar, dar frutos. Ou seja, nós perseveramos com a ajuda do Espírito Santo para darmos cada vez mais frutos, nos tornando pessoas melhores e dando um bom testemunho de que a religião cristã realmente transforma e é um diferencial na vida daqueles que realmente entendem o cristianismo. Outro texto que eu vou deixar para você, o penúltimo, é Hebreus 10, 35 a 39. Olha o porquê que você não deve desistir. Por que você deve perseverar com o poder e a ajuda de Deus? Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Galardão quer dizer prêmio, né?
É verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará a volta de Jesus. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Verso 39 de Hebreus 10. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Então esse texto é uma advertência para aqueles que pensam em desistir. Leandro, mas eu estou lutando há tanto tempo contra um pecado e não consigo vencer. Não importa. Se você está com Cristo e tem de lutar contra esse pecado, imagine estando longe dele. Como é que você vai lutar contra esse pecado? Então agarre-se ao manto de Jesus. Vá para o céu, mesmo que seja agarrada no manto de Jesus, mas vá para o céu. Não desista. Siga adiante. E o último texto, que mostra a importância da perseverança, sempre recordando que é o poder de Deus que nos capacita a perseverar, é um texto escatológico que tem a ver com o tempo do fim. Apocalipse 14:12 diz assim, ó: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Esse texto está num contexto em que dois poderes representados por duas bestas se unirão. Um poder religioso e um poder político. Eles se unirão, darão um decreto, obrigando as pessoas a adorarem a Deus de uma forma errada. E quem não aceitar o sinal da autoridade da besta, essa pessoa vai ser boicotada economicamente. Apocalipse 13:15-17 diz que essa pessoa não vai poder comprar e nem vender. E a característica desses filhos de Deus, pouco antes da volta de Jesus, será o que? Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então a perseverança é importante para a nossa salvação hoje e será também muito importante para a nossa salvação futura. Então não desista de Jesus. E lembre-se, quando você se arrepende, quando você persevera, tem uma relação, uma combinação do poder divino da vontade humana. Vontade corrompida. E por isso que ela precisa ser direcionada. Mas essa direção não tira o nosso livre-arbítrio. Eu espero que essas considerações tenham ajudado você. Na próxima lição, nós vamos continuar estudando, né, sobre este assunto, né, que o tema do trimestre é provados pelo fogo. E nós vamos entender uma coisa interessante. Por que Deus, em certos momentos, precisa disciplinar os seus filhos? Você vai ver que a disciplina de Deus não tem nada a ver com um castigo destruidor. Castigo destruidor é para o juízo. A disciplina de Deus é outra coisa. Então nós vamos estudar sobre isso também. Outro detalhe, já estou preparando um vídeo também de um outro conteúdo intitulado 18 erros do pastor e do crente isentão. Vai ser interessante você assistir esse vídeo, porque eu percebo que em relação a ideologias, muitos pastores, muitos cristãos, mesmo bem intencionados, eles acabam mais atrapalhando o trabalho de quem combate ideologias heréticas do que ajudando. Então este será um próximo vídeo que você terá acesso em breve. E o meu recado final é que você ainda tem tempo para fazer parte do meu Clube do Livro. Tá? O Clube do Livro, eu estou reunindo um grupo seleto de pessoas, né, para lerem um livro comigo todos os meses e depois eu dar uma aula sobre aquele livro, ensinando inclusive o aluno
a fazer uma avaliação crítica daquilo que o autor escreveu. Eu vou ensinar para você como que eu leio um livro, como que eu comparo certas ideias do autor com outros autores ou com a Bíblia, que é o mais importante. Então, se você quiser fazer parte do meu clube do livro, vai ser uma honra para mim ter você como aluno. Basta você clicar no link abaixo, né, conhecer o plano de leitura, né, e se inscrever. Vai ser uma honra para mim poder ter você neste grupo seleto, tá bom? Não esqueça-se de curtir esse vídeo, de compartilhar, de ativar o sininho das notificações, porque assim você estará mostrando para o YouTube que este conteúdo é relevante e ele vai enviar para mais pessoas, tá? Seja uma dupla missionária comigo, ajudando-me a levar esse conteúdo para outras pessoas. Que Deus te guarde, um abração e um bom restante de semana.